Muito obrigado por estarem aqui na apresentação. O agradecimento aí ao pessoal da Uniavan pela cessão do local. E também por todos os demais patrocinadores, a Perforcon, Somaxi, Tartelier, Synapses, enfim, a todos eles que viabilizam aí esse evento. Então, muito obrigado. Eu sou o Matheus Leonardi, sócio e head de engenharia da Hero Spark. Ao final da apresentação vai ter os QR Codes para vocês entrarem em contato se desejarem. E sou um entusiasta MongoDB, gosto bastante, falo bastante. Não sei se eu falo mais de MongoDB ou de Aves. Então, tenho 2 filhos, sou casado, estão todo mundo ali. As crianças também vieram, aprendendo a ser nerd desde pequeno. E, obviamente, acabo sendo alvo de algumas montagens lá na empresa. Então, hoje a gente vai falar sobre MongoDB. E quem aqui conhece MongoDB? Usa MongoDB no dia a dia? Já vai raliando. E quem sabe que MongoDB... Está usando MongoDB agora, Luiz? Aqui, ó. Que homem, hein? Que homem. E quem sabe que MongoDB vai além de base de dados? Tem muito mais do que isso. Boa. Então, hoje a gente vai falar sobre exatamente o ecossistema Atlas, né? Uma base de dados, né? O MongoDB é uma base de dados de desenvolvedores para desenvolvedores, o que significa que todo desenvolvimento e toda evolução da MongoDB ela é focada em melhorar a experiência do desenvolvimento de software, em acelerar o desenvolvimento de software, mantendo aqueles 3 pilares bem importantes, né, de qualidade, performance e um custo adequado também. Então, é um processo de feedback que eles sempre estão pegando com a comunidade muito intenso. E eu estou sempre conversando com o pessoal de lá, eles estão sempre fazendo os ajustes, inclusive um feedback que eu dei alguns meses atrás já veio à produção. E, então, é bem legal esse processo, à medida que você vai evoluindo, amadurecendo ali junto à relação com eles, eles vão se abrindo e compartilhando também um pouquinho ali disso. Então, eles realmente escutam a comunidade, isso é muito bom. E desenvolver software é para ser mais natural com MongoDB. É até por isso que o logo da MongoDB é uma folha, né? Uma folha de árvore mesmo. Peço desculpas que eu esqueci de fazer a autodescrição, né? Minha física, então... Um homem muito alto, de 1,70 m, mais ou menos gordinho, né, uns 80 quilos aí. Careca, calvo, um pouquinho na frente, né, começa a faltar telha já. E com uma camiseta da MongoDB, User Group Leader. Então, no ecossistema da Atlas, a gente vai encontrar para persistência MongoDB Online Archive. MongoDB é a base de dados mesmo, gerenciada, tal como uma RDS, por exemplo, da Amazon. Mais MongoDB, só MongoDB. Online Archive, que é basicamente um serviço de armazenamento de dados. Então, ao invés de você escrever algo, um código, e ter que ficar lidando com infraestrutura para arquivar determinados dados que você já não quer mais manter na camada quente, por uma razão de economia mesmo, de recurso, mas você precisa manter os dados por questões legais ou porque você deseja, você só configura o Online Archive e ele começa a fazer esse armazenamento para você lá numa camada mais fria do S3 e você consegue lidar com isso, reduzindo o teu custo, mantendo teus índices mais enxutos, mantendo tua base menor, pagando menos. Para APIs, a gente tem na MongoDB Atlas HTTPS Endpoints, GraphQL, sem você escrever nenhuma linha, você consegue configurar e permissionar tudo, é tudo JSON. Então, você consegue gerenciar isso tudo via GitHub, configurar um deploy, é super simples, é click, click, go. É bizarro de fácil. Functions, então, você consegue personalizar alguns HTTPS endpoints, o que é bem importante em alguns cenários, vou mostrar um deles aqui. Triggers, para você trabalhar com Event Drive Architecture, que também vou mostrar aqui, que é bem legal. Schemas and Rules e User Authentication. Então, isso vai fazer com que você garanta a segurança de tudo que você faça e de tudo que você quer fazer. Para busca e análises, então, você tem o Atlas Search. Atlas Search ele nada mais é do que uma implementação do Apache Lucene.
tal qual Elasticsearch. Então, sim, eles concorrem diretamente com o Elasticsearch. Mais uma vez, você tem mais um ferramental e menos um ETL na sua vida, menos um código, menos uma infraestrutura, menos um monte de coisa. O Atlas Search ele te possibilita fazer pesquisas ricas e refinadas, com esforço muito básico de apenas configurar o que você quer que seja indexado no seu search e fazer a busca de texto, etc. É bem tranquilo, bem fácil, tal qual o Elasticsearch. Eu diria que um pouco mais, porque você consegue simplesmente usar a tua modelagem sem precisar fazer ETLs nem nada. Data Federation, que serve para você avançar aí no consumo de Big Data com o MongoDB e cruzar várias fontes de dados diferentes. E o Charts, que também a gente vai apresentar um pouquinho aqui hoje, que, mais uma vez, nenhum ETL na tua vida, você simplesmente consegue gerar suas análises, suas dashboards e afins com a MongoDB ali, sem se preocupar com infraestrutura, você só focando no teu negócio. E recursos estáticos, tem também o hosting. Né? Se você quer armazenar lá um website estático para apresentar, você consegue usar a própria MongoDB Atlas. Então, o foco da MongoDB Atlas é muito em você acelerar o teu desenvolvimento, focar no teu negócio e fazer a sua evolução ser passo a passo. Você consegue configurar e fazer cruzadas com as suas aplicações em AWS, Azure, GCP, com peerings, com VPNs, etc. Tudo que você desejar, caso você queira. Mas se você não precisa, você consegue fazer tudo isso de forma muito rápida e a hora que você precisar, você também consegue fazer tudo muito rápido, muito seguro, muito direto ao ponto e é bem performático assim. A minha experiência com o MongoDB Atlas é incrível, de verdade. A gente fala muito sobre resultados assim. Existe uma visão minha com o MongoDB sendo gerenciado no braço, na mão e outra com Atlas assim. É muito mais fácil, é muito mais na mão. Tal qual um RDS, né? Se você tem uma base de dados que você configura e mantém a infra, é uma coisa. A hora que você joga para uma cloud é muito melhor. Então, no ecossistema da MongoDB Atlas, você vai encontrar segurança, escalabilidade, demanda e global. Né? Então, você pode fazer deploy em qualquer canto do mundo. E por que você deveria olhar para a MongoDB Atlas além da base de dados? Produtividade. Existe uma pesquisa da The Developer Coefficient que indica, isso já faz uns 5 anos e não deve ter mudado tanto assim, porque né, devs ainda são devs. Os desenvolvedores eles gastam em torno de 42% de uma semana de trabalho corrigindo bugs e refatorando código ruim. O que envolve também a parte de infraestrutura, monitoramento, escalabilidade. E a partir do momento que você consegue, por um preço bem razoável, você terceirizar essa responsabilidade, ser muito mais direto ao ponto, você vai reduzir isso. Né? Então, um exemplo, você não precisa criar uma API de, sei lá, cadastro de cidade, de listagem de não sei das quantas. Já tem o Data API pronto. Você consegue utilizar ele. Já tem o GraphQL. Você não precisa escrever isso. Você não precisa testar, já foi testado. Você sabe que ele aguenta. Você não vai ter problema com escala. E se você não tiver uma escala tão grande, vai ser muito barato. Até porque a camada free da Atlas é bem generosa. Então, você consegue fazer muita coisa. Assim, muitos dos cases que eu vou mostrar aqui levaram meses para sair da camada gratuita. Isso com um uso bem intenso. Então, é bem interessante como você acelera e melhora o seu desenvolvimento com Atlas. E uma coisa que eu gosto muito e que ela acaba trazendo consigo de tiracolo é a cultura de DevOps. Né? Então, eu vou entrar na treta de que DevOps não é um cargo, é uma cultura. E você pode ter um cargo de DevOps, na verdade você está fazendo outra coisa e não DevOps. Você está sendo um gerente de infraestrutura, você é um dev um profissional de infraestrutura, de segurança, mas DevOps é uma cultura, a verdade é essa. Então, quando você adere à cultura, você traz
né, a infraestrutura para perto dos desenvolvedores de software, e eles conseguem utilizar muito aquela máxima, né, de que você constrói, você executa. Então, a partir do momento que você traz isso para mais próximo do time, o dev até vai ter muito mais facilidade de monitorar e entender se, por exemplo, o que ele está fazendo não está performático, não está sendo legal, está demandando muita máquina. Então, ele começa a sentir isso, traz também uma possibilidade do desenvolvedor evoluir outras características suas de desenvolvimento. Então, eu gosto bastante disso. É uma coisa que eu aplico bastante na Hero Spark, e a gente tem muito resultado. Assim. Comparado a 2 anos atrás, lá na Hero, a gente tinha um time 3 vezes maior e a gente não conseguia entregar na velocidade que a gente entrega hoje aplicando o DevOps como cultura mesmo. E, enfim, Atlas também tem sido bem importante nesse processo. E como que a gente vai fazendo isso? Né? Com Backend as a Service, né? O BaaS. Então, isso, a Atlas ela traz esse conceito e aplica muito bem. E desses cases que a gente vai apresentar aqui, a gente usou bastante as soluções sem ETLs, né? Então, Online Archive, Data Federation, Charts, Atlas Search. Data API GraphQL com 0 linhas de código desenvolvidas. Então, simplesmente consumindo um dado, uma modelagem que já existe, que já foi trabalhada. HTTPS Endpoint customizado. Realm, Event Drive Architecture. Então, a gente pegou um pouquinho de cada aqui para colocar nos cases. Então, API de clientes, né, um caso real aí. Qual que é o cenário? Né? Uma empresa do mercado financeiro é uma API para consulta de clientes ativos utilizadas por empresas parceiras. Então, você tem basicamente N sistemas parceiros que precisam autenticar para fazer o consumo. E eles precisam fazer uma busca dos seus clientes lá. Então, aqui a gente vai ter o App Services na frente, segurando a barra e cedendo esses dados. Nesse caso, pode ser utilizado ou a HTTPS Endpoint para você especificar, né, aquele velho padrão, se você vai ser um GET, um PUSH, etc. De acordo com os parâmetros, você cedendo, ou você pode simplesmente fazer com que consuma Data API crua mesmo. E essa base de dados da MongoDB ela é alimentada pelo Azure Data Factory. Né? Então, ele pega dados de outras pontas, sintetiza e coloca na MongoDB, dentro do formato de documentos, lá, tudo bem bonitinho, modelado, e cede os dados via App Services. Muito rápido, back-end quase não teve trabalho, e a entrega está garantida, você não precisa se preocupar com escala, está lá. E você não precisou escrever muita coisa de back-end, você não precisou se preocupar com a infra disso. É muito rápido para você entregar isso em produção. Então, qual que é o resultado? Mais de 1 milhão de requests em um mês, 100% de sucesso, construído em poucas horas, literalmente, sem bugs ou refatoração, custo praticamente zero e segurança. Isso daqui demorou meses para sair da camada free. E quando foi ver, foram poucos centavos de dólar, porque estava tendo mais de 1 milhão de requests, só que é muito rápido, então ele acaba tendo um custo bem baixo mesmo. Então veja como que quando você aplica DevOps com as ferramentas corretas, você consegue entregar muito com pouco, né, tanto em custo quanto em tempo investido para fazer. E aqui são as métricas, né? Literalmente 0 falhas aqui aconteceram no tempo, o que é bem legal. E você tem controle total do que está acontecendo. Guia de ações, um outro caso. Né? Qual que é o cenário? Novamente, empresa do mercado financeiro, ferramenta web para comparação de carteira de um lead com a carteira recomendada pela empresa, um time enxuto com poucos desenvolvedores, liberdades para os devs front-end. Então, você tem o lead que vai entrar lá na página de front-end, vai entrar por uma página de captura de lead padrão, vai submeter os dados via App Services, vai armazenar no banco de dados e vai fazer o consumo também para fazer os comparativos de fundos de ação. Da onde que vem esses dados? Novamente, Azure Data Factory,
faz a ingestão desses dados modelados bonitinho na MongoDB, que fornece esse cara para cima de novo. E faz esses vai e vens, captura o lead e fornece o comparativo de ações. Novamente, muito rápido, muito fácil, consumindo muito pouco. É bem interessante que, de todos isso daqui, a gente começa a observar um padrão, que é a ausência do jockey de ORM. Né? O que é um jockey de ORM? É aquele dev que ele só sabe trabalhar se ele estiver com o ORM na mão. Então, ele só vai escrevendo as classes, embutindo, relacionando e blá, 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 e fazendo listagem, mas ele não para pensar no que ele está modelando. E a partir do momento que você não para pensar no que você está modelando, você começa a gerar um nível de complexidade muito alto. E a partir do momento que você sai do ORM e para olhar a sua modelagem, você capricha naquilo que você tá olhando ali, né? Que base de dados é o começo e é o final de tudo. É onde entra um lead para fazer todo o processo comercial e depois lá no final é onde você vai tentar aplicar uma inteligência, uma análise de dados que seja. Então, quando você presta atenção na modelagem de dados e começa a exercitar ela, você vai vendo que você, de fato, consegue produzir muito mais software em muito menos tempo, simplesmente porque você parou para pensar, planejou o seu modelo para então executar, ao invés de sair executando sem pensar. Então, é aquele investimentozinho que vale a pena, de tempo. Novamente, é uma API construída em poucos dias, né, muito rápido. A parte mais demorada foi a construção do modelo de dados. Né, então, a liberdade para os devs de front-end, custo praticamente zero, novamente. Segurança total. Então, você consegue aplicar a autenticação e tudo. Lembrando que o MongoDB você consegue aplicar um nível de granularidade de ocultamento de dados, de limites, de usuários e tal, no nível muito fino. Então, você consegue especificar qual propriedade, de quais documentos aquele determinado usuário pode acessar. A MongoDB ela foi construída pensando para ser escalável, pensando para ser altamente controlável de uma maneira muito simples. Novamente, refatorações e bugs igual a zero. Né? Então, como um dev que também sou, que ainda codo, eu adoro não ter que trabalhar em bug. Então, isso me deixa muito feliz e o meu time também. E, na verdade, todos os times, né? Case real, gateway de pagamento. É uma empresa de infoprodutos, no caso a HeroSpark. Processamento de eventos disparados pelo parceiro era síncrono, então ele batia no nosso endpoint, tinha um processamento e dava o retorno. De 30% a 40% do processamento era inútil do lado do SparkPay, que é o nosso gateway de pagamento. Teve um caso, algumas semanas atrás, de 2 milhões de requests inválidas em menos de 2 horas, quando a empresa parceira cometeu algum erro no seu webhook. Eles cometeram algum update sem where, enfiaram 2 milhões de requests no nosso web server. Deus é Pai, Deus é bom, Nossa Senhora da AWS estava ali para nos ajudar e fazer com que o ECS segurasse as pontas, então a gente não caiu, mas tomamos um belo de um susto. Estava no aniversário da minha sogra, inclusive, quando eu percebi o que estava acontecendo. Então, um outro problema é que desse jeito também faltava a garantia de processamento dos eventos, uma ausência de previsibilidade no fluxo de requests recebidos, e o principal é o risco. O fator cagaço aqui é muito grande, porque a gente está falando do gateway de pagamento. Se tem uma coisa que não pode falhar, é o teu cliente de receber o dinheiro dele, de fazer a venda do infoproduto dele. Isso não pode falhar. Uma coisa que não pode falhar. Você está lá com um produto na mão, você vai passar o seu cartão, você quer que fale, que a maquininha fale com você? Você não gosta nem quando o teu cartão está sem limite, pensa quando é o cara que não está conseguindo receber. Então, é basicamente isso. Você mete a mão no bolso do teu cliente quando falha. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. O que a gente fez? Construiu uma arquiteturazinha de event driven na App Services com MongoDB, onde os webhooks passam a enviar esses requests para um HTTPS endpoint customizado,
A gente armazena na base de dados, eu configurei uma trigger para enviar esse mesmo dado para o Event Bus da AWS. Lá ele vai submeter para uma filha SQS, e então um worker meu de background vai processar e vai guardar na base de dados lá do Spark Pay. E ele só vai fazer esse envio daquilo que for realmente importante. O que não for importante, o que não deve ser processado, ele simplesmente não vai enviar. Então, se eu tivesse essa arquitetura antes desse evento, dos 2 milhões de requests, eu teria absorvido todos com sucesso e não teria processado nenhum, o que seria muito mais barato. Então, novamente, a gente está falando de redução de custos, com uma arquitetura simples, bem eficiente, bem desenhada. E essa trigger ela funciona em cima do oplog, né, que é do operations log do MongoDB, então ela não afeta a tua leitura e escrita da base de dados. Isso aqui ficou bem legal, ficou o fino do fino, e a gente resolveu alguns problemas, pequenas inconsistências que aconteciam não acontecem mais também. Que é o resultado, né? Garantindo o processamento apenas das requests válidas, então a gente filtra aquilo que a gente quer enviar para o Event Bus. Se tem alguma coisa ali no meio que caracteriza que ela não deva ser processada, a gente simplesmente não processa. Uma maior resiliência do sistema principal para os dos clientes, uma vez que ele não está mais recebendo a pancada de webhook, né? Então, o sistema a parte web de processamento de pagamento segue linda, bonita, operante, com muito menos consumo. Uma resiliência, né? Isso trouxe uma resiliência bizarra assim, para a gente, e redução de custo de infra. Então, a gente está falando que a gente investiu um pouquinho do outro lado ali, colocando alguns mecanismos, só que no final das contas, no frigir dos ovos, saiu bem mais barato para a gente. Custo do Web Services, 0. Estava na camada gratuita. E no futuro, a ideia é colocar as requests mais antigas em questão no Online Archive. Então, a hora que começar a ficar grandinho ali a base de dados, eu vou lá, configuro o Online Archive e ele começa a guardar para mim no S3 por X tempo. Então, isso vai ajudar muito também a resolver impasses. Como ele não falha nunca, se o meu parceiro manda o webhook e fala assim, mas eu mandei atualização, eu posso olhar lá no log, no MongoDB. Cara, se essa requisição não existir, eu posso falar para ele, cara, desculpa, você não mandou, está aqui, não mandou. Né, você consegue ter acesso ao log da request, você consegue ver o que foi armazenado ou não. Então, isso é muito legal. Dashboard de leads. Né, voltamos para a empresa de mercado financeiro, recebe todas as conversões de leads oriundas de landing pages, leads armazenados na MongoDB, e o time de marketing e outros parceiros queriam acompanhar em tempo real a entrada dos leads por campanha. Charts. O MongoDB, na Atlas, tem uma solução de charts em cima que você simplesmente configura a sua base de dados que você quer ler e gera os charts que você precisa fazer sem ETL. Então, você não precisa jogar isso por uma outra estrutura, configurar um Metabase, um Power BI da vida em cima para fazer. Então, você economizou a licença do Power BI, ou você, pelo menos, economizou a infra do teu Metabase. Ou qualquer outra ferramental que você queria, e você não tem que se preocupar com a infra aguentando isso. E você consegue fazer embed em páginas web, você consegue enviar essas dashes de tempos em tempos agendadas no e-mail dos seus clientes, se for o caso. Você consegue fazer várias coisas, tudo com segurança, com confiabilidade. Você consegue configurar o tempo de refresh desses gráficos, então isso é muito importante para reduzir o teu custo e para reduzir e para ter total controle sobre o que você quer controlar. Aqui você vê as conversões agrupadas de diferentes maneiras, por diferentes páginas, então você consegue ver até mesmo aqui o que está falhando. Né? Já pegaram o erro aqui de uma tag que estava errada, coisas do tipo. Então, isso também trouxe mais acerto, trouxe pontos de reflexão e acerto para o time de desenvolvimento. Eu apliquei a solução de charts lá na HeroSpark também, e foi muito eficiente para acompanhamento de painel de lançamento, que sempre foi uma tortura para a gente. E quando a gente implementou com o MongoDB Charts, né, com uma base de dados no MongoDB Charts, trouxe paz e tranquilidade e possibilitou a gente revisar também e pacificar algumas regras de negócio e facilitar o acesso a elas para todo mundo.
Então, é bem legal. Eu até vou fazer na quinta, sexta-feira, uma palestra na PHP Conf, lá em São Paulo, e vou falar sobre modelagem NoSQL, que é um outro tema bem importante, que é a base de tudo, né? Então, tudo que você quer fazer para você extrair o melhor, você tem que ter uma modelagem bem adequada. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de aproveitar para perguntar? Ficou alguma coisa muito vaga? Tudo bem? Parabéns pela Obrigado. palestra, muito bom. Eu trabalho com TI há um tempo, mas nunca usei MongoDB. Eu sei que é um banco NoSQL, certo? Mas eu te pergunto, por que MongoDB? Por que no teu negócio tu usa MongoDB? Tipo, o que ele te dá de prós ou de contras em vez de usar um SQL normal, por exemplo, no teu negócio, na tua empresa que tu trabalha? O MongoDB, vou dar um exemplo. Banco de dados, cada um tem o seu cenário, cada um tem a sua aplicação. Mas no nosso caso ali, por exemplo, você tem uma base de dados relacional. Se você quer mudar a sua estrutura, adicionar um campo, excluir um campo ou trocar aquilo virar uma tabela, fazer uma relação, você precisa gerar uma migration, você precisa fazer virada de dados, você precisa fazer todo um processo para conseguir responder aquilo. Com o MongoDB é muito mais fácil você fazer isso. Você tem alguns conceitos e patterns que você vai aplicando ao longo da sua jornada de desenvolvimento e que você, por exemplo, consegue versionar o seu documento. Você tem lá uma determinada tabela, né, no caso da MongoDB Collection, uma entidade com uma modelagem A, digamos lá, você modelou inicialmente, você modelou. Ah, cara, mas agora eu quero adicionar mais um conjunto de parâmetros aqui, de características, ou eu quero mudar isso daqui para que seja um pouco diferente. É muito simples, você pode simplesmente codar para que o seu código saiba a diferença da versão. Às vezes você nem tagueou a sua versão, né, inicialmente. Você tá lá, você pode colocar para ele lidar de um jeito com a sua versão A, e você coda um novo modelo para ele lidar com a versão 2, digamos assim, né? Versão 0 e versão 1, né, digamos, a V0 e V1. E a partir da V1 você vai só colocar uma propriedade V1 e o teu código vai lidar diferente. Então você consegue jogar para produção, ele vai lidar com essa nova versão. É diferente, você consegue fazer a virada dos dados depois, com calma, você pode fazer processamento batch, ou simplesmente a cada vez que aquele registro for acessado e salvo, ele já vai sair da versão 0 para a versão 1 no próximo salvamento. Então você teve literalmente zero risco de downtime na tua aplicação. Você lima os seus problemas de downtime. E a MongoDB ela foi pensada e desenvolvida para escala, para réplica, né? Então, é diferente de uma base de dados relacional em que eles saíram de um sistema standalone, né, onde uma instância tem que cuidar de tudo, e aí elas passaram a evoluir para atender cenários de objetos embutidos ali, né, no caso JSONB, por exemplo, do Postgres, XML, eles tiveram que evoluir para isso. A MongoDB ela foi desde o princípio pensada e projetada para isso. Então muda bastante. E a MongoDB ela foi pensada também para conseguir lidar com volumes monstruosos de dados. Então é um outro ponto. Você consegue escalar com muita facilidade. Beleza, obrigado. E quando você entra no ecossistema Atlas, você ganha um monitoramento, todo esse ferramental e facilita muito. Você consegue focar muito mais no teu negócio sem perder qualidade de engenharia de software. Isso é bem legal. Mais alguém? Então aqui, vocês, né, caso queiram aprender mais sobre MongoDB, tem o MongoDB University, tem todos os cursos lá, é gratuito, é bem tranquilo. Para quem já for cliente Atlas, literalmente todos os cursos são on-demand por R$0 e é muito bom. Então eu recomendo bastante vocês acessarem, darem uma olhada lá. Foi aonde eu mais consegui evoluir com o MongoDB, foi ali pelo MongoDB University. E eles têm um processo ali de preparo para certificação, você vai ter conceitos, você vai conseguir praticar ali nos labs que eles vão colocando. É bem legal mesmo.
E caso vocês queiram entrar em contato, tem meu LinkedIn, tem o WhatsApp do Mug, né, que é o MongoDB User Group, e também tem o QR Code do Mug de Santa Catarina. Então, o Mug ele é o MongoDB User Group, e aqui em Santa Catarina eu sou o líder atualmente, e a gente, no WhatsApp, consegue ter vários grupos direcionados para Data Modeling, Atlas Search, DBAs, Charts e whatever. Então, a gente tem grupos dedicados a cada assunto ali. E, cara, quem que está nesse grupo? Dos quatro que começaram o grupo, eu sou o mais juninho dos 4 ali. A gente vai ter o Leandro Domingues, que é o único brasileiro MongoDB Champion atualmente. Desde 2015 ele trabalha, 2017, 2015 ele trabalha com MongoDB. Rodrigo Nascimento, um outro fera na MongoDB também. Desde 2015, 2017 trabalhando com MongoDB. Tem o Paulo Benjamin, lá do Rio de Janeiro. Ele é Professional Services da MongoDB. Um monstro também de MongoDB, também está lá nesses grupos. E, literalmente, sou o mais juninho deles lá. E eles são muito bons. E tem também outros desenvolvedores, tem pessoal da HeroSpark lá. Tem outros desenvolvedores que estão trabalhando com a tecnologia, que estão sofrendo também um pouco com essa mudança de paradigma. Então, eu entendo completamente qualquer dificuldade que venha a ter, né? Então, a gente está muito acostumado com bases de dados relacionais, e quando a gente vai para Mongo, a gente começa a ter um universo novo, né? Para explorar uma forma nova de pensar a sua modelagem, uma forma nova de você organizar seus dados. Então, toda ajuda é bem-vinda. Então, vocês falam assim, cara, lá na minha empresa eu quero fazer um meetup, quero fazer um encontro, eu quero que você dê uma ajuda lá para a gente, que a gente tem um cenário aqui que a gente acredita que pode ser legal com o MongoDB, ou a gente está apanhando com o MongoDB e não sabe como fazer, chama, a gente apoia, não tem nenhum problema. Esses tempos atrás eu entrei um pouquinho mais cedo para ajudar um cara lá da Filipinas que estava passando apuro com o MongoDB, então esse processo de comunidade é bem legal. Ali no grupo o pessoal também vai estar à disposição ali para responder, para ajudar com o que for necessário de assunto. Nessa semana tinha o Lucas Aguiar, que direto está nos eventos, estou até sentindo falta dele hoje, direto ele está nos eventos aqui da região. E ele me chamou no LinkedIn também, mandou a braba lá, perguntou, daí trocamos ideia. Então, é isso, né? Então, você tem meu perfil, caso queira entrar em contato direto, tem o Mug do WhatsApp e tem o Mug de Santa Catarina, que é onde vocês vão estar recebendo. Esses dias tivemos o primeiro evento, provavelmente em dezembro teremos um novo evento ali na RD Station.